Salve, camaradas! Tudo bem? Tudo bem não, viu? Não tá bem. Mas o tema do vídeo de hoje é: Estados Unidos tomam as terras raras do Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente também tem um mecanismo de membresia, que é uma das formas que você tem de apoiar, ajudar a manter, melhorar, ampliar e fortalecer o Farol Brasil. Tem várias opções para você se tornar membro, escolha uma e chegue junto. Camaradas, note, foi divulgado ontem que os Estados Unidos comprou a única mina de terras raras em atividade no Brasil, a Serra Verde, em Goiás. E aqui, já a gente vai dar todos os detalhes disso a partir de um texto do Diógenes Breda. Diógenes Breda é um economista, especialista no debate sobre ciência, tecnologia, inovação, dependência tecnológica. É um cara que a gente recomenda sempre aqui no canal. Ele vem escrevendo uma série de textos para a revista Carta Capital sobre a questão das terras raras. Maxwell, coloca na tela, por favor. Vai passando os textos que o Diógenes publicou na Carta Capital. É uma das melhores mentes desse país para acompanhar o debate sobre terras raras e para pensar uma proposta soberana, anti-imperialista, popular, de enfrentamento à dependência tecnológica e criar um sistema nacional de inovação no Brasil. Então, Diógenes, para a gente aqui do Farol Brasil, é uma referência quando o assunto é capitalismo independente, luta anti-imperialista, ciência e tecnologia, terras raras e por aí vai. Pois bem, antes de entrar no texto do Diógenes, vamos lá, dar um contexto para vocês. E aí tirar algumas dúvidas, né, que eu tô vendo muitas confusões. Gente, a Serra Verde já era de capital estrangeiro, beleza? Já era capital estrangeiro, não era de capital nacional, não que isso fosse necessariamente muito melhor, não era de capital nacional, nem era propriedade do Estado. Perfeito? Então, Jones, isso significa que a ação dos Estados Unidos não significa nada? Não, pelo contrário. Porque, como a gente vai ver em detalhes, se trata de uma operação estatal dos Estados Unidos. Ah, foi comprado por uma empresa privada. A empresa privada é só uma fachada. Na prática, estamos falando de uma ação do Estado estadunidense, pensando o Brasil como a reserva estratégica de terras raras para eles construírem a indústria deles de processamento de terras raras, de separação, processamento industrial, construção de imãs de terras raras. Então, é uma política de Estado do imperialismo estadunidense. É muito significativo, não é nenhum detalhe. Isso por um lado. Por outro lado, tem muita gente dizendo: Jones, isso não é ilegal? Sim, gente, é ilegal. A Constituição brasileira define que o subsolo brasileiro é de propriedade da União e não há possibilidade de adotar políticas para mineração que não passem pela União, pelo governo federal. Vale dar, inclusive, um contexto histórico. Durante o governo do senhor Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, o subsolo brasileiro foi nacionalizado. Então, desde os anos 30 até hoje, está consolidado no Brasil uma tradição que é pensar as riquezas do subsolo brasileiro, minerais críticos, terras raras, urânio e por aí vai, como propriedade da União. É claro que isso foi muito enfraquecido desde o governo FHC com a privatização da Vale. É claro que tem vários problemas. O Brasil, não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil é hoje um dos 5 países do mundo que mais tem terras na mão do capital estrangeiro. Isso, inclusive, se aprofundou durante o governo golpista do Michel Temer, que aprovou um projeto de lei que amplia a possibilidade de posse de terras brasileiras pelo capital estrangeiro. Então tem vários problemas, limites e tal, mas a Constituição brasileira ainda define que o subsolo brasileiro é de responsabilidade da União, do governo federal. Nesse sentido, o memorando de entendimento assinado pelo entreguista, canalha, vende-pátria, bandido do Ronaldo Caiado, ele é ilegal. Ele é ilegal porque não cabe ao ente subnacional, ao governo de Goiás, definir nenhuma política de entendimento com um Estado estrangeiro, né, com empresas estrangeiras para pensar a política mineral no Brasil. Isso é competência da União. Então, sim, o acordo entre o Ronaldo Caiado e os Estados Unidos é ilegal, inconstitucional e fere a competência da União, que é representada pelo governo federal e, no caso específico, o presidente Lula. Isso precisa ficar bem claro. Esse acordo é ilegal. Jones, o fato do acordo ser ilegal significa que ele vai cair?
Não necessariamente, meus camaradas, porque uma coisa é a letra da lei, outra coisa é a luta de classes, é a força política e ideológica. E aí vale destacar uma coisa. Porque nós, comunistas, nunca fomos de elogiar, tá babando o Supremo Tribunal Federal. Porque a lógica do Supremo é assim: violar a Constituição para privatização? Pode sim. Violar a Constituição para entregar a riqueza brasileira para o capital estrangeiro? Pode demais. Violar a Constituição para fazer privatização de empresas estatais? Oxe, pode muito. Violar a Constituição para atacar a classe trabalhadora? Pode demais. Violar a Constituição para dar golpe de Estado e fechar o Supremo? Aí pode não. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. O problema do Supremo é assim: o Supremo, ele se preocupa com a Constituição se tiver algum movimento que vá contra os interesses do próprio Supremo. Mas se for para violar a Constituição, para privatizar a refinaria da Petrobras, para legalizar a pejotização, para atacar direitos trabalhistas, para violar o artigo 5º da Constituição, para aplicar austeridade, para destruir serviço público, para entregar riquezas naturais do Brasil ao capital estrangeiro, aí o Supremo é igual aquela música: tô invisível, tô invisível, tô invisível. Não vê nada, né? Aí o Supremo não vê absolutamente nada, não vê problema nenhum, pode rasgar a Constituição de cabo a rabo, que para eles não tem problema. E aí vem a dúvida: Jones, há o que fazer? É possível reverter a venda da única mina de terras raras no Brasil em atividade? Sim, é possível. É possível reverter, presta atenção, é possível reverter também a entrega de outras minas de terras raras que estão em estudo nesse momento. Por exemplo, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre a entrega das terras raras do estado do Amazonas para o capital estrangeiro, capital estadunidense, capital chinês e por aí vai. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. E aí sim, gente, é possível. Agora isso depende de força política. Aqui, vamos lá, depende de força política, de acumular força política. E aqui eu quero fazer um desabafo com vocês, sinceramente. Eu acho que o conjunto de toda a esquerda brasileira está falando muito pouco sobre o tema. Sabe, gente? Vamos lá. Eu acho que os sindicatos, os veículos de comunicação, os intelectuais, os movimentos populares, os parlamentares, tal, chegou o momento, gente, de colocar isso no centro do debate nacional. Chegou o momento, inclusive, de colocar isso como elemento central do processo eleitoral. O Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, para a CEPAC, prometendo ao Donald Trump que se ele fosse eleito presidente, ele ia entregar todas as terras raras do Brasil. Eu gravei um vídeo aqui no canal analisando o discurso do Flávio Bolsonaro. Maxwell, não vou lembrar qual é o título do vídeo, mas tu tá ligado, acho que qual vídeo é, né? Em que eu coloco, inclusive, que existe uma corrida entre o Caiado e o Flávio Bolsonaro para ver quem é mais entreguista, e aí, a partir disso, consegue o apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, na sua campanha presidencial. Então, assim, chegou o momento da gente colocar o tema das terras raras como central. Por quê? Já debati muito com vocês aqui no canal. Veja, a consciência popular, o senso comum brasileiro tem consolidado a ideia, e aqui nesse vídeo eu não vou explicar por quê, vou só repetir a tese, embora eu já tenha explicado em outros vídeos do canal. Tem muito consolidado a ideia que o Brasil é um país rico com um povo pobre. É um país rico no sentido de recursos naturais. É um país que tem muita terra agricultável, que tem muito rio, que tem muito minério, que tem muito ouro, tem muito diamante, tem muito urânio, tem muito ferro, tem muito níquel, tem muito petróleo, tem muito gás natural, tem muitos minerais críticos, tem muitas terras raras e por aí vai. E a consciência popular está correta. O Brasil é realmente isso. É um país riquíssimo em recursos naturais. Poucos países têm a disponibilidade de recursos naturais que o Brasil tem. Em paralelo a isso, isso não se reverte em bem-estar material, em melhora econômica para a classe trabalhadora, para o povo trabalhador do Brasil. Então pega muito na consciência popular um nacionalismo de recursos. A ideia de que o petróleo é nosso. Ou como fez aquele canalha fascista genocida do Bolsonaro em 2018. Não. O nióbio e o grafeno são riquezas muito importantes, e são mesmo, diga-se de passagem. Aí o Bolsonaro vem com aquele discurso delirante, que as ONGs, os indígenas, os feministas, os comunistas, as trans e por aí vai estão roubando o nióbio e o grafeno. A gente vai parar com o roubo do nióbio e do grafeno, e o Brasil vai ser um país rico. Veja, isso pegou, viu, gente? Isso pegou porque isso pega. Isso é uma longa tradição na história brasileira. O povo brasileiro, no seu senso comum, é muito adepto da ideia que o Brasil é um país rico, porém com um povo pobre, e é porque as riquezas brasileiras não ficam para o povo brasileiro. E é possível dar um fim a isso. Então veja, muito legal, gente, muito legal, de verdade assim, muita gente me atacando, muita gente falando de mim, dizendo que eu virei reformista, que eu virei não sei o quê, por causa da pré-candidatura a deputado federal. Enquanto isso, eu fazendo um debate sobre terras raras. Eu defendendo Brasil afora
falei no Espírito Santo, falei no Rio de Janeiro, vou agora, começo de maio, para Bahia, vou falar de novo sobre a necessidade de criar uma Terrabras, de estabelecer o monopólio estatal, público, nacional e popular da extração, separação e processamento industrial de terras raras. E aí, gente, colocar no centro da disputa política nacional, do processo eleitoral, dos debates políticos e ideológicos, a questão das terras raras, para disso puxar o debate também sobre o petróleo, o gás natural, os recursos hídricos, sobre a terra, sobre a biodiversidade brasileira. Tipo assim, é urgente que mais pessoas, mais lideranças, mais organizações, mais intelectuais, mais sindicatos falem das terras raras. Apresentem uma proposta concreta do que significa uma gestão nacional, pública e popular das terras raras. Que inclusive, gente, vamos lá, não vamos fazer um debate aqui ambiental ingênuo. Só tem como a gente enfrentar os problemas ambientais gerados pela extração de terras raras a partir de uma empresa pública, viu, gente? Porque se isso ficar na mão do capital privado, a lógica do capital privado vai ser isso, vai ser passar o cerol. Só tem como estabelecer parâmetros ambientalmente responsáveis, né? Inclusive, em alguns momentos, ter a decisão soberana de não explorar, por exemplo, uma jazida de terras raras. Dizer assim, ó, vamos imaginar, por exemplo, tem uma possibilidade de ter uma mina de terras raras numa das nascentes mais importantes do Rio São Francisco. A gente sabe a importância, do ponto de vista de segurança hídrica, do Rio São Francisco para diversos estados brasileiros. Se causar poluição, a gente não vai explorar aquela jazida, porque a gente tem muita, inclusive, né? Hoje, o Brasil tem 25% das reservas conhecidas no mundo de terras raras. E aí pode ter muito mais, porque faltam estudos geológicos. A gente pode ter muito mais terras raras a serem descobertas. Pode ser, inclusive, que em vez da segunda maior reserva do mundo, a gente tenha a primeira. Sabe, gente? Então, porra, vamos colocar isso na ordem do dia. Nossa pré-candidatura a deputado federal, aqui pelo pessoal em Pernambuco, vem fazendo esse debate, toda entrevista, todo podcast, vídeo do canal, atividade pelo Brasil. É isso. Eu vou pra Bahia e vou estar lá de novo debatendo com estudantes, debatendo com o sindicato dos químicos e tal. A necessidade da gente criar uma Terrabras. Já tem um projeto de lei. Inclusive, saiu um texto muito bom, em outras palavras, que é Terrabras, uma estatal para a soberania nacional brasileira, que faz um debate sobre o projeto de lei que está pronto. A gente precisa ter uma campanha nacional pela aprovação disso. Precisa disputar essa agenda no conjunto da sociedade. Eu sei que comunista gosta muito de estar debatendo o sexo dos anjos, né? Não só comunista, a galera de esquerda no geral. E aí, beleza, gente, a gente pode debater o sexo dos anjos, mas vamos criar condições para uma vitória? Vamos unir forças? Vamos ser pragmático no sentido, não no sentido ruim da palavra pragmatismo, é pragmático no sentido de que, ó, tem uma questão aqui central. Uma questão central para o futuro do Brasil, uma questão central para a soberania nacional brasileira, uma questão que pode e deve ser central, inclusive na disputa eleitoral esse ano, para mostrar que a extrema-direita é um bando de entreguista safado e coloca eles na parede. Uma disputa central, inclusive, no enfrentamento ao imperialismo. Bora? Dá? É possível? A gente criar uma unidade de ação entre os diversos setores da esquerda brasileira, socialistas, comunistas, nacionalistas de esquerda, desenvolvimentistas de esquerda, anarquistas e por aí vai, pra gente defender uma grande campanha nacional em defesa das terras raras brasileiras e da criação da Terrabras? É possível? É pedir demais? Eu imagino que não. E sim, gente, eu tô falando isso aqui no vídeo, mas eu tô trabalhando também, viu? Eu já disse a vocês, estamos criando uma articulação que em breve vai aparecer para o mundo, em maio, sobre apresentar um programa econômico nacional no debate eleitoral desse ano, e um dos pontos centrais dessa articulação que está surgindo, está sendo construída, vai ser a defesa do controle nacional, público e popular dos recursos naturais do Brasil, inclusive das terras raras. Beleza? Dito isto, feito esse longuíssimo preâmbulo político, vamos aqui para o texto do Diógenes Breda, que explica muito bem o que está acontecendo, explica o que está em disputa e qual é o caminho que a gente deve seguir. Vamos lá. Max, o texto do Diógenes Breda é Terrabras e as ideias verdadeiramente fora do lugar. Max vai colocar os trechos na tela que eu vou lendo com vocês para a gente ir acompanhando. Presta atenção que isso é muito importante. Iniciou-se nas últimas semanas a segunda fase da ofensiva do grande capital norte-americano sobre as terras raras brasileiras. A investida articula entidades representativas das grandes mineradoras, o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, e a AMC, Associação de Minerais Críticos, ambas de composição majoritariamente estrangeira. Então veja, gente, o Instituto Brasileiro de Mineração não é brasileiro, né? É dominado pelo capital estrangeiro. 2. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. 3. Os grandes veículos de comunicação, tais como o Valor Econômico e Folha de São Paulo. 4. Parlamentares conhecidamente simpáticos à causa das grandes empresas do setor.
De um lado, movimentos populares, parlamentares combativos, lideranças políticas e uma minoria dentro do governo federal se movimentam para a criação de uma estatal para as terras raras, a Terrabras, em tentativa de transferir ao Estado brasileiro o controle sobre a segunda maior reserva mundial desses minerais. No dia 20 de abril, a USA Rare Earths, terras raras em inglês, anunciou a compra da mineradora Serra Verde, localizada no Minaçu, Goiás. A Serra Verde opera a mina Pela-Ema, o único depósito de argilas iônicas de terras raras fora da Ásia capaz de produzir em escala os 4 elementos utilizados para a fabricação de ímãs permanentes: neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Aqueles utilizados em veículos elétricos, aerogeradores, equipamentos eletrônicos e defesa. Antes da venda, a empresa vendida já era, apesar do nome, de propriedade estrangeira, mas sua aquisição não pode ser encarada como uma transação privada ordinária. A USA Rare Earths, nova controladora da empresa, é, na prática, presta atenção, um instrumento do Estado americano operado por um capital privado. Vejamos, em 20 de janeiro de 2026, a empresa anunciara uma carta de intenções com o governo dos Estados Unidos para o acesso a 1,6 bilhões de dólares em financiamento público destinado a acelerar a cadeia de valor dos Estados Unidos em minerais críticos. O aporte, que significará participação acionária do governo dos Estados Unidos, foi aplaudido pela CEO, Barbara Hampton, que agradeceu nominalmente ao presidente Trump e sua equipe. Em paralelo, a Serra Verde recebeu um pacote de financiamento de 565 milhões de dólares do DFC, Development and Financing Corporation, Desenvolvimento, Cooperação e Financiamento, agência governamental dos Estados Unidos vinculada ao Departamento do Estado, cuja função é financiar investimentos em países subdesenvolvidos que sirvam os interesses estratégicos estadunidenses, tal qual como expliquei na coluna A Geopolítica dos Minerais Críticos, em janeiro de 2026. Esse texto, inclusive, do Diógenes, gente, é muito bom, viu? Todo mundo tem que ler. O pacote inclui um contrato de off-take, garantia de compra por 15 anos a preços privilegiados dos carbonatos mistos de terras raras produzidas pela mineradora, que serão exportados inteiramente para os Estados Unidos, alimentando a cadeia de valor de terras raras daquele país. Não há nada nos contratos que indique uma internalização de etapa de refino e separação no Brasil. Então vocês entenderam, né? Isso aqui não é uma operação de uma empresa privada comprando outra empresa privada. É uma operação do Estado estadunidense, do imperialismo estadunidense, com coordenação estatal direta, financiamento estatal, política estatal, para se apropriar das terras raras brasileiras, torná-las uma mera matéria-prima para a indústria de terras raras nos Estados Unidos, fazer das terras raras brasileiras um novo ciclo de commodities, como foi o pau-brasil, como foi o cacau, como foi o café, como foi os diamantes de Minas Gerais, como é a soja, como é a carne bovina, como é basicamente os minerais hoje explorados em Minas Gerais, por exemplo, né, o ferro e por aí vai. É disso que a gente está falando. A ofensiva do governo Trump conta com um apoio coordenado dentro do Brasil. Os grandes meios de comunicação têm ecoado a voz dos lobistas privados da mineração, que defendem a abertura do setor e se opõem ao monopólio estatal dos minerais críticos. Nesse sentido, merece especial atenção uma reportagem publicada no Valor Econômico no dia 13 de abril deste ano, e uma coluna também assinada pela repórter especial do jornal Lu Aiko Ota, intitulada Terrabras, uma ideia fora do lugar. Nessas duas peças, a tentativa de criação de um estatal das terras raras é classificada como um anacronismo que afastaria investidores, e a opinião do IBRAM é apresentada como voz autorizada e técnica, sem qualquer contraponto de pesquisadores ou instituições favoráveis ao controle estatal. Em paralelo, presta atenção que isso aqui é muito importante. O PL 2780 de 2024, que estabelece a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos em regime de urgência em setembro de 2025, irá a plenário nesta quarta-feira, dia 22. Então, estou gravando esse vídeo dia 21. Quando o vídeo for ao ar, dia 22, isso já vai estar em votação no Congresso, por iniciativa de Hugo Mota. O relator do PL, Arnaldo Jardim, Cidadania, já declarou ser terminantemente contrário à criação da Terrabras e por essa razão é favorável ao projeto de lei que relata, já que, como mostramos na coluna O Erro Estratégico do PL das Terras Raras, o texto favorece o capital estrangeiro, não garante investimento robusto em ciência e tecnologia para a construção de uma cadeia de valor nacional e fragiliza o controle social e ambiental sobre os empreendimentos. Finalmente, mas não menos importante, a família Bolsonaro
atua em conluio com os interesses dos Estados Unidos para a entrega dos nossos minerais críticos. A declaração mais explícita do entreguismo contemporâneo veio do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, em discurso no CEPAC 2026 no Texas, que foi o discurso que a gente fez um vídeo aqui no canal analisando, né? Diante de lideranças da direita norte-americana, afirmou que o Brasil é a solução dos Estados Unidos para quebrar a dependência da China por minerais críticos, especialmente elementos de terras raras. O subsolo brasileiro foi oferecido como peça de reposição do complexo militar industrial americano, em troca implicitamente do apoio nas eleições de 2026. Não deixa de ser irônico o fato de que o bloqueio, a presença direta do Estado, presta atenção, via empresa estatal, na exploração das terras raras brasileiras, abre a porta para a presença de mineradoras estrangeiras que contam com o apoio dos seus estados nacionais para a execução de políticas corretamente classificadas como de interesse estratégico nacional. O IBRAM, a AMC, os grandes meios de comunicação e parlamentares afirmam que o Estado deve ser apenas juiz, ou seja, regulador da mineração, e não jogador, isto é, empresa mineradora, enquanto aceita que os Estados Unidos sejam, em solo brasileiro, ao mesmo tempo, financiador, comprador e regulador de fato da cadeia. A neutralidade que se cobra do Estado brasileiro não é exigida de nenhum outro Estado. Quando o AMC e o IBRAM dizem que a soberania se constrói com abertura, estão defendendo os interesses de seus associados e não do povo brasileiro. E aqui, presta atenção, frente à determinação e coesão deste primeiro grupo, caracterizado nas linhas anteriores, percebe-se um movimento tímido da esquerda como um todo, uma posição vacilante do governo federal, o governo Lula. Há um nítido descompasso entre o ímpeto do grande capital e da direita e a morosidade da esquerda e do governo. São dignos de destaque, é claro, as iniciativas legislativas, como a liderada pelo deputado Pedro Uxai, do PT, que propõe a criação da Terrabras e será posteriormente analisada por esta coluna, e as atividades de agitação, como as do deputado Glauber Braga. E aqui vejo, gente, claro que a gente tem parlamentares de esquerda no Congresso Nacional que vem defendendo as terras raras, né? O Glauber Braga, o Pedro que sai do PT, a Natália Bonavides, a Fernanda Melchiona, a Sâmia Bonfim, o Tarcísio Mota e por aí vai. Show, 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 show. O Rogério Correia, de Minas Gerais, falou sobre o tema também. Mas qual é a questão? Desses parlamentares, quem é que toma o tema como central? E antes do Glauber Braga ser suspenso, ele falava disso toda semana. O Glauber Braga vinha fazendo uma campanha para levantar o debate sobre terras raras. E aí, veja, é claro que não é só o Glauber Braga que fala sobre isso no Congresso, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é preciso ter mais gente como o Glauber Braga, gente. É preciso ter mais deputados que usem a estrutura do mandato, o poder de comunicação, a abertura para dar entrevistas, a capacidade de passagem, que a Câmara dos Deputados paga passagem, viu, gente? Para você rodar o Brasil e tal. Para rodar o Brasil, para agitar sobre o tema, para falar sobre o tema. Inclusive usar recursos financeiros do mandato para, por exemplo, promover material em rede social e fazer circular mais, organizar seminário, organizar debate, roda de diálogo, movimentar os sindicatos, mobilizar as universidades. Veja, a gente precisa ter mais pessoas fazendo o papel que o Glauber faz. A gente precisa ter mais pessoas que abracem o tema como tema de vida e fiquem toda semana agitando o tema, toda semana. Não pode ser um negócio que, quando explode alguma coisa negativa, todo mundo corre para falar. Aí na semana seguinte, tem gente que não fala. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo para vocês. Eu tô gravando esse vídeo dia 21. Hoje, subiu para as minhas redes vários cortes, eu falando da taxa de juros abusiva, falando do cartel bancário, falando da necessidade de estatizar os bancos. Aí teve gente que veio me criticar dizendo o seguinte, assim, Jones, mas o tema hoje não é esse, porque tem a questão das terras raras, tem a questão do Trump que expulsou o delegado brasileiro e tal, e o Lula disse que vai... Gente, veja, se você quer criar força social num tema, você precisa informar as pessoas, você precisa convencer as pessoas, você precisa mobilizar as pessoas. E você não pode falar disso de vez em quando. Então, por exemplo, eu venho falando, não existe um mês que não saia algum material, uma entrevista, uma fala pública, um vídeo no canal que eu não esteja falando dos bancos, do cartel bancário, da taxa de juros, do banco master, necessidade de estatizar o sistema financeiro, da relação do sistema financeiro com o crime organizado. Por quê? Criar um consenso sobre uma ideia exige repetição, exige frequência, exige constância. Porque se o tema está em alta, aí eu falo, aí o tema está embaixo, eu deixei de falar, você não acumula força real para convencer as pessoas que a sua proposta é o melhor caminho.
entende? Então você tem que falar toda semana, com frequência, com constância. O que eu estou dizendo é que, parabenizando o deputado Glauber Braga e não negando o mérito de outros deputados e deputadas, precisa ter mais gente como Glauber Braga que levante essa pauta como pauta de vida e que use a estrutura do mandato para estar toda semana agitando sobre o tema. Entendeu? E assim, com muita tranquilidade, eu sou pré-candidato a deputado federal. Se eu for eleito e chegar lá no Congresso, eu vou estar na dobradinha com Glauber Braga, Bebeto e Romário, tá ligado? Na Copa de 94. Agitando junto com ele sobre o tema. Inclusive, fazendo até uma divisão do trabalho. Ó, Glauber, vamos... Porque, por exemplo, eu acho até engraçado isso. Gente, veja, cadê a Associação Nacional dos Reitores? Cadê a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência? Cadê as entidades científicas, tecnológicas desse país para se colocar no debate? Por exemplo, tem uma coisa que eu, se deputado federal já fosse, faria. Começaria a bater na porta de todo mundo, provocando a galera, dizendo: ei menino, e aí? Bora nessa? Cadê? Cadê a comunidade científica? Cadê os centros de geologia das universidades públicas do Brasil inteiro? Cadê a posição dos reitores? Cadê a posição das entidades em defesa da ciência, da tecnologia e da pesquisa no Brasil? Vamos nessa? Cadê a posição dos sindicatos ligados ao setor da mineração? Vamos se mexer, vamos para cima, vamos sentar aqui, vamos criar uma campanha nacional, sabe? Eu acho que esse é um papel fundamental de um mandato comunista na hora de articular, ajudar, fomentar e potencializar as lutas estratégicas da classe trabalhadora em defesa da soberania nacional, o enfrentamento ao imperialismo e à dependência, né, o capitalismo dependente. Mas continuando, mas não existe nada parecido no campo de defesa das terras raras como a campanha que o governo tem corretamente empreendido pelo fim da escala 6x1. Ao contrário, no âmbito das negociações com o governo Trump, prevalece a ideia de utilizar terras raras como moeda de troca pelo fim das tarifas aos produtos brasileiros. Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do MIDIC, afirmou recentemente que os minerais críticos estão na mesa de negociação com os Estados Unidos, têm enorme potencial de aproximação entre os dois países. Trata-se de um erro estratégico de dimensões incalculáveis e que, infelizmente, parece estar dando seus primeiros resultados. Ao não transformar a questão das terras raras em tema nacional, o governo Lula permanece refém das verdadeiras ideias fora do lugar, as que professam a ineficiência do Estado e as supostas virtudes do setor privado. Ninguém mais acredita nisso. Como tenho mostrado, a regra no setor de minerais críticos é a intervenção estatal direta, o bloqueio ou restrições à presença estrangeira na mineração e a exigência de condicionantes fortes para o setor privado nas etapas de mainstream e downstream. As jazidas e os recursos minerais do subsolo são bens da União, segundo o artigo 176 da Constituição Federal. As empresas mineradoras não são proprietárias das jazidas, mas apenas titulares de uma concessão de lavra. Concessões essas que podem, segundo o Código de Mineração, ser revogadas ou não revogadas caso a atividade minerária seja considerada prejudicial ao bem público ou comprometa o interesse nacional. Esse ponto é fundamental. Do ponto de vista jurídico, a União tem o poder de chegar e dizer assim: esse negócio não vai continuar. Do ponto de vista jurídico, a União tem a prerrogativa é melhor do que poder. A União tem prerrogativa, o governo federal, o governo Lula, tem prerrogativa de dizer assim: essa venda da Serra Verde não vai continuar, sabe? A questão não é a letra da lei, a questão é a força política. O governo Lula hoje, o governo como um todo, a linha mestra do governo é uma linha soberana? De jeito nenhum. É uma linha entreguista. Não entreguista como Flávio Bolsonaro ou como Ronaldo Caiado, mas não é uma linha soberana. Existe gente no governo que vem tentando fazer um debate sobre a criação do Terrabras? Existe. São minorias, são isolados e não mandam, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia. Hoje, o responsável pelo Ministério de Minas e Energia, o delegado Alexandre Silveira, defende uma política que, sem ter o mesmo nível de agressividade do Flávio Bolsonaro, é uma política entreguista. Para mim, a gente precisa acumular força política no tema, na pauta, por fora do governo. Não dá para ficar esperando o governo Lula. Pelo contrário, o governo Lula tem que ser pressionado de fora a tomar a iniciativa. Não dá para ficar esperando, pedindo pro Lula, a gente, nós, comunistas, socialistas, nacionalistas de esquerda, anarquistas, ecossocialistas e todo mundo que você queira. A gente tem que colocar essa pauta na sociedade, ganhar parcelas cada vez maiores da opinião pública, da classe trabalhadora e da juventude para a importância desse debate e aí pressionar de fora o governo Lula. Porque como é ano de eleição, inclusive o governo fica mais sensível à pressão e quem sabe ser menos entreguista, sabe? Acho que é
por aí o caminho. O caso das terras raras em geral e da mineradora Serra Verde em particular, por serem motivos de interesse estratégico para o país, deveriam estar sujeitos a intervenções como essa, até que se construa uma legislação que classifique as terras raras como minerais estratégicos, em que sobre elas se garanta o controle público nacional. O cenário se move a passos largos para uma alienação de um patrimônio de enorme potencial para a superação do subdesenvolvimento brasileiro. Se é certo que as terras raras não são a panaceia de um projeto nacional, também é correto dizer que entregá-las ao capital estrangeiro para exploração desenfreada reforçará inevitavelmente a posição do Brasil como uma economia primária exportadora e subordinada na divisão internacional do trabalho. Acho que o Diógenes, ele fecha o artigo de maneira brilhante e sintetiza a questão. Gente, eu sei que dá muito pessimismo, você vê isso muito nos comentários, que a galera sempre pensa, tipo assim, caralho, o Brasil é foda, mais uma vez isso, mais uma riqueza. Muita gente lembra o que aconteceu com o pré-sal, né? Na prática, o pré-sal foi para a mão do capital estrangeiro, né? Inclusive, a gente descobriu o pré-sal, virou autossuficiente em petróleo bruto, continua importando derivados de petróleo, a gasolina 7,50, e do ponto de vista do uso da riqueza do pré-sal para reindustrializar o Brasil, construir educação de qualidade, saúde de qualidade, infraestrutura, isso não aconteceu. Mas veja, gente, agora não é momento de pessimismo não, viu? Agora não é momento de ficar odiando o Brasil, odiando o nosso país, dizendo que o Brasil não tem jeito. Agora é um momento de luta, é um momento de ir pra cima, é um momento de buscar atuar. Tarefa imediata, tarefa imediata. É preciso conversar com as pessoas sobre o tema. É preciso, por exemplo, pegar o texto do Diógenes, bota aí na tela, Maxwell, pega o texto do Diógenes, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, comenta, vai no perfil do seu deputado, do seu candidato ao governo do estado, cobre o seu candidato ao Senado. Por exemplo, gente, aqui em Pernambuco, vamos lá. Aqui em Pernambuco a gente tem várias candidaturas ao Senado. Qual é a posição, por exemplo, de Marília Reis sobre as terras raras? Qual é a posição de Túlio Gadelha sobre as terras raras? Qual é a posição de Humberto Costa sobre as terras raras? Qual é a posição de Miguel Coelho sobre as terras raras? Qual é a posição de Fernando Duery sobre as terras raras? Qual é a posição de Eduardo da Fonte sobre as terras raras? É muita pesquisa de opinião, pesquisa pra lá, pesquisa pra cá e tal, e ninguém sabe o que esses candidatos ao Senado defendem. Algum desses candidatos ao Senado defende a criação da Terra Brás, uma política pública, nacional e popular para a gestão das terras raras, para fazer com que essa riqueza fique no Brasil. Pergunte ao seu candidato ao Senado, marque ele ou ela ali, comece a fazer pressão. A gente precisa criar uma corrente de opinião cada vez mais forte, questionando a posição de todos os partidos políticos, todos os deputados, todas as lideranças políticas sobre a questão das terras raras no Brasil. E aí é claro que só fortalecer o debate, ampliar a pauta, chamar a atenção não vai dar resposta, precisa de mobilização concreta, mobilização de rua, pressão institucional. Eu não vou ser egóico aqui, maluco, de eu vou convocar um ato de rua aqui no meu canal e tal, mas a gente precisa começar a pensar nisso, a começar a articular isso. Então, como eu já disse, estamos trabalhando politicamente para, em breve vai sair essa articulação que está surgindo, que eu não posso dar mais detalhes ainda, de pensar um programa nacional do ponto de vista econômico para o Brasil, de várias pré-candidaturas. A gente está trabalhando nisso e a gente vai ter que trabalhar em outras frentes e vai estar constantemente agitando esse tema, porque a gente precisa fazer com que os setores organizados da sociedade brasileira, da classe trabalhadora, da juventude, tomem gravidade do que está acontecendo para a gente reagir. E eu repito, vocês querem derrotar o fascismo? Querem derrotar a extrema-direita? Vai uma dica. É fundamental colocar no centro do debate político e eleitoral desse ano a questão das terras raras. Estabelecer dois campos. Os entreguistas e os defensores da soberania nacional brasileira. E enquadrar o Flávio Bolsonaro, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, o Renan Santos no campo dos entreguistas. No campo dos entreguistas. Isso vai ser fundamental na derrota da extrema-direita. Agora, para isso, é preciso que todo mundo que diga que é de esquerda, tem que ver se é mesmo, né? Que diga que é de esquerda, assuma um compromisso muito claro. Porque, meu querido, como diria a Bíblia Sagrada, não dá pra servir a dois senhores, viu? Ou você serve ao capital estrangeiro, ou você serve à soberania nacional brasileira. Não dá pra ficar em cima do muro. Não existe conciliação. Não existe meio termo. Não existe acordo. Conversinha aqui. Tá ouvindo, senhor presidente Lula? Não existe conversa, viu? Ou serve à soberania nacional brasileira, ou serve ao capital estrangeiro. É assim mesmo. E pra gente é muito claro, nós servimos a soberania nacional brasileira, a luta anti-imperialista, a defesa do enfrentamento à dependência e ao subdesenvolvimento, e a gente tem que fortalecer a luta em defesa das terras raras, ficarem com a classe trabalhadora brasileira pela criação imediata
da Terrabras. É isso, camaradas. Eu espero que vocês tenham ficado preocupadas com o tema do vídeo de hoje no canal. Não se esqueça de fazer circular esse vídeo, mandar pra geral, colocar nos grupos, curtir, ativar o sininho, comentar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.